Alô pessoal, mais um vídeo no canal. Como vocês podem ver, um traje diferente. Por quê? Por um motivo especial. Confesso para vocês que eu tô numa correria danada. Inclusive eu tava na academia fazendo a minha escada que eu faço todo santo dia. Ansioso, porque eu sei que vocês estavam ansiosos também, como eu. Eu confesso para vocês que eu nem dormi. Eu costumo acordar por volta de 5 horas da manhã. Acordei nessa madrugada a todo momento olhando o celular para ver se a notícia vinha, porque por conta do fuso horário na Inglaterra. E enfim, a notícia chegou. Publiquei nas outras redes sociais e vim correndo para casa para poder gravar esse vídeo e trazer todas as informações para vocês. Sim, do retorno do Lucas Paquetá ao Flamengo. Olha, eu ainda tô com minha viseira, meu óculos escuros, é isso mesmo. Cheguei em casa agora, correria danada, nem tomei banho, todo suado, por um motivo especial. Eu tô muito feliz. Inclusive, promessa é dívida, vou levantar, fazer a minha dancinha do Paquetá, a dancinha do Paquetá, prometido. E agora a gente vai trazer todas as informações do retorno de Lucas Paquetá. Pode comemorar, nação, o homem voltou, ou melhor, o cria voltou. Enquanto a gente grava esse vídeo, ele tá lá, ó, na internet, buscando voo para vir para o Rio de Janeiro, se apresentar ao Flamengo, ficar à disposição. Mas... Vene, por que você não grava vídeo e já deixa pronto, já que era muito próximo a contratação de Lucas Paquetá? Porque eu sabia que poderia ter mudanças no valor da contratação, e teve uma mudança, um pouquinho, mas teve. E também eu não sabia de quanto seria o número de parcelas que o Flamengo vai pagar até 2028 e o valor à vista. E agora a gente tem tudo de maneira extremamente detalhada para vocês e a gente vai trazer todas as informações no vídeo agora. Mas antes, queria pedir aquela moral para você hypar o vídeo, se inscrever no canal, soltar o dedo no like, comemora soltando o dedo no like, porque o Paquetá está de volta. Ativa o sininho, compartilha o vídeo com geral, vamos fazer o canal Vene Casagrande crescer ainda mais com a ajuda de vocês. Com certeza a gente vai conseguir bater a meta de 500 mil inscritos. Detalhe, tem aqui ó, o caderninho da KTO, que eu uso para fazer as minhas anotações. E lá na KTO, a nossa parceira aqui no canal, você vai encontrar as melhores odds, os melhores mercados para continuar se divertindo, fazer aquela fezinha, porque hoje tem Campeonato Brasileiro, o Flamengo encara o São Paulo, isso precisa ser dito, tem jogo importante nessa quarta-feira, mas não tem jeito, a notícia do dia é a chegada de Lucas Paquetá. E repito, nação, pode comemorar, porque o Paquetá está de volta, não tem como, entre aspas, dar errado mais. Ele já está procurando voo para embarcar ao Rio de Janeiro. Vene, será que joga no final de semana pela Supercopa do Brasil contra o Corinthians? Qualquer coisa que eu falar aqui, gente, é através de chute. Ele está bem fisicamente, ele tem condições de jogo, mas aí tem que ver questão de documento, regulamento, para poder regulamentar o jogador junto ao BID da CBF, depende de uma série de fatores, depende do próprio Felipe Luiz, porque, gente, ele não vai ter treinado com os novos companheiros, sejamos francos, né? Hoje é quarta, supondo que ele chegue aqui amanhã, quinta, aí tem seis, gente, olha, eu acho precoce, e eu acho que a estreia de Lucas Paquetá tem que ser assim, no Maracanã, casa cheia, uma bonita festa, ele entrando no Maracanã para ser homenageado pela torcida, abraçado pela torcida, ele que está cumprindo uma promessa dele que ele falou quando ele foi vendido pelo Flamengo, lá em 2018, que ele voltaria antes dos 30 anos, ele está voltando antes dos 30 anos, aos 28 anos. E, gente, o Flamengo está fazendo uma operação maravilhosa. O valor pago pelo Flamengo, entre aspas, é mixaria, vale demais. E quando eu disse lá na minha introdução que teve mudança no valor, porque antes o Flamengo pagaria 41 milhões e 250 mil euros. Agora aumentou um pouquinho para o valor exato de 42 milhões de euros que o Flamengo vai pagar. Porém, o Flamengo conseguiu parcelar em 4 vezes até 2028. O Flamengo vai pagar Lucas Paquetá até 2028. Gente, 2 anos pagando o Lucas Paquetá e o valor à vista será de 15 milhões e 250 mil euros. Gente, a operação foi maravilhosa para o Flamengo.
O Paquetá vai assinar um contrato válido de 5 temporadas, ele tem 28. Ou seja, se ele performar durante os 5 anos, ele vai ficar no Flamengo até com os 33 anos. E, gente, o Lucas Paquetá é um atleta, na essência da palavra. Ele vai disputar a Copa do Mundo esse ano e, se ele quiser, ele vai disputar a outra Copa do Mundo também daqui a 4 anos. Futebol ele tem. E quando eu falo se ele quiser, se ele continuar nessa pegada atleta dele, fora das 4 linhas, porque ele é um cara que se cuida demais, um cara família. Gente, assim, na boa, eu confesso para vocês que, em palavras, eu não consigo expressar a minha alegria como torcedor do Flamengo. Eu vi de perto o crescimento do Lucas Paquetá, desde a categoria de base, porque eu sou um cara que eu gosto muito de acompanhar a categoria de base, até a chegada dele ao profissional. Com o Zé Ricardo, que não utilizava tanto o Lucas Paquetá na ocasião. Aí, depois o Reinaldo Rueda começou a utilizá-lo bastante. O Rueda saiu, o Carpegiani continuou utilizando e depois ele acabou sendo vendido ao Milan na ocasião. Gente, assim, de verdade, eu estou muito feliz mesmo, como jornalista e como torcedor. E por que eu falo como jornalista? Porque a gente vai presenciar um dos melhores jogadores da seleção brasileira atuando no futebol brasileiro. E como torcedor do Flamengo, é impossível um torcedor do Flamengo hoje não estar animado com o que está vendo no Flamengo. É impossível. O Flamengo está contratando o Lucas Paquetá por 42 milhões de euros e tem dinheiro para fazer mais contratação. O Flamengo está fazendo uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. E de compra, para mim, quando eu falo compra, chegar e comprar jogador, para mim só fica atrás do Romário, em 95. Não perde para as outras. De compra, na minha concepção, não. Tem o Tevez no Corinthians, o próprio Alexandre Pato também no Corinthians, mas o Paquetá vale muito 42 milhões de euros. Inclusive, eu estava na academia, antes de chegar a informação e tal, estava até debatendo com um parceiro meu lá, o Léo, tamo junto, Léo, que ele falou, pô, eu acho que não vale. Aí eu comecei a dar os argumentos, eu vou dar os argumentos aqui, vamos lá. Vamos ver se não vale. Por 42 milhões de euros, você vai contratar qual jogador de seleção, que vai disputar a Copa do Mundo, 28 anos, performando em alto nível, identificado com o clube, porque o Lucas Paquetá é muito identificado com o clube, que faz várias funções, não só no meio de campo, e pode fazer no ataque também, como centroavante, inclusive, como ele fez aqui nos tempos de Flamengo ainda. Qual jogador você vai contratar hoje por 42 milhões? E ele, antes de ouvir os meus argumentos, e eu mudei a cabeça dele porque ele falou isso, ele falou assim, pô, eu prefiro contratar 3 jogadores por esse valor. Mas me fala 3 jogadores bons que você vai contratar totalizando 42 milhões de euros. O mercado hoje está inflacionado. Eu gostaria de ficar falando aqui durante horas, tá, sobre isso. É porque eu tenho que correr para o SBT, porque eu tenho um programa daqui a pouco lá no SBT e eu preciso finalizar o vídeo. Então, o resumo da ópera, 42 milhões de euros. O Flamengo vai pagar em parcelas até 2028. O valor à vista será de 15 milhões e 250 mil euros, contrato de 5 anos. Gente, maravilhosa a operação, parabéns ao Flamengo e aos representantes do atleta, tá bom? E o jogador daqui a pouco não, em breve, nas próximas horas, chega ao Rio de Janeiro e se apresenta ao Mengão. A dancinha do Paquetá. Valeu, galera, tamo junto. Alô, pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações, é claro, do Flamengo, que está muito próximo de anunciar Lucas Paquetá. Inclusive, no vídeo de agora, a gente vai dizer o que falta para, de fato, o Flamengo comemorar o retorno de Paquetá ao Mengão. Nós vamos trazer informações sobre isso. Vamos falar também sobre o Wallace. Seria a volta dos que não foram? Nós apuramos essa situação, tendo em vista que 13 dias atrás o jogador se despediu do Flamengo, nunca mais foi relacionado, mas até agora não foi anunciado pelo Red Bull Bragantino o que aconteceu. Melou, tem outro clube envolvido na situação? Nós apuramos, trouxemos nas outras redes sociais e vamos comentar aqui também no canal Vene Casagrande. E tem também lista de relacionados do Flamengo com 2 boas notícias para pegar o São Paulo pela estreia do Campeonato Brasileiro e uma nem tanto, resquício já do planejamento que teve que ser alterado, e aí um jogador, por conta de dores musculares, será desfalque para esse duelo, além de outros 2 jogadores que já estavam no previsto, digamos assim,
para serem desfalques para esse jogo tão importante pelo Campeonato Brasileiro. Então, galera, isso tudo no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vini Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua ajuda e qualquer ajudinha é muito importante. Também não deixe de hypar o vídeo, porque isso ajuda demais. Vamos para as informações. Antes de mais nada, eu não poderia esquecer dessa informação. Hoje a gente trouxe um detalhe, um bastidor que é muito importante a gente comentar aqui. Porque é o seguinte, eu vou contextualizar o porquê eu dou tanta importância a essa informação. Nos últimos anos, o Flamengo teve muito sucesso dentro de campo e fora de campo, pelo menos na minha visão. Como jornalista e também como torcedor, eu acho que o Flamengo pecou na relação humana, não só com profissionais. Por exemplo, pós-incêndio no Ninho do Urubu, que para mim foi a maior tragédia da história do clube em 2019, eu acho que o clube errou demais na forma como teve que tratar com as famílias. Eu falo isso porque eu tive a oportunidade de entrevistar várias vezes familiares, mães das vítimas, enfim, desse trágico acidente. Eu acho que o Flamengo pecou muito nessa relação humana. E hoje a gente traz essa informação que eu olho e falo assim, o Flamengo está literalmente no caminho certo. O Flamengo está se tornando uma instituição absurda e extremamente profissional. Eu trouxe nas minhas outras redes sociais, quem me acompanha lá já viu, um e-mail, a imagem de um e-mail do RH do Flamengo, Recursos Humanos, convocando todos os funcionários, literalmente todos os funcionários e colaboradores que trabalham na Gávea, sede oficial do Flamengo, ou seja, eles não fazem parte do dia a dia do futebol lá no Ninho do Urubu. E foi uma reunião que causou um certo, digamos assim, medo nos funcionários. Como assim? O que o BAP quer falar com a gente? Porque era uma reunião convocando lá no auditório, no Salão Nobre da Gávea, para o BAP falar durante 30 minutos, 9h30 da manhã até 9h30, e todos tinham que marcar presença. E depois de muita ansiedade entre os funcionários de um dia para o outro, porque a reunião foi chamada no dia 26, para acontecer hoje, dia 27 pela manhã, nessa reunião, o BAP, em 10 minutos, ele comunicou a todos os funcionários e colaboradores, todos, sem exceção, desde a pessoa que, enfim, faz o café, limpa o chão, o professor de capoeira, até o CEO, todos, sem exceção, vão ganhar bônus nos salários por conta do sucesso da equipe dentro de campo e por conta do sucesso do clube também fora de campo. E o BAP foi aplaudido de pé por todos os funcionários. Por quê? Porque eles nunca tiveram esse reconhecimento. O time, para ter sucesso dentro de campo, também depende desses funcionários no dia a dia da Gávea. Então, esse reconhecimento precisa ser feito, sim, pelo mandatário do clube. E o BAP fez. Tanto é que eu fico imaginando os funcionários, eu fico até arrepiado, os funcionários que nunca foram reconhecidos dessa maneira, ligando para os seus familiares, porque eu já passei por isso. Eu já fui reconhecido de uma forma numa empresa que eu fiquei extremamente feliz, cara. Feliz só de ser reconhecido. O valor você nem acaba entrando no mérito, mas só o fato de você ser reconhecido pelo presidente da instituição, isso é sensacional. Em 2019, vocês vão se recordar que durante a disputa do Mundial, o Flamengo teve crise nos bastidores porque a diretoria, na ocasião, cortou bônus para funcionários que estavam previstos já. Tanto é que o Jorge Jesus, vocês vão caçar matéria aí, ó. Eu fiz na época de Jornal O Dia. Jorge Jesus tirou do próprio bolso para dar dinheiro para alguns funcionários do dia a dia do Ninho do Urubu. E eu publiquei o seguinte, uma informação importante de bastidor do Flamengo. O presidente do clube, BAP, parou a Gávea e convocou uma reunião com todos os funcionários nessa manhã. Após um clima de aflição entre os colaboradores, o mandatário deu uma ótima notícia e informou que todos os funcionários do clube, da faxina a CEO, sem exceção, vão receber bônus por conta do resultado em campo e também fora de campo em 2025. Eu vou fazer, igual os funcionários, palmas para o BAP, porque ele merece. Eu vejo muita gente criticar quando, teoricamente, ele toma uma atitude errada, teoricamente,
E agora eu quero ver se as mesmas pessoas da imprensa vão também elogiar o BAP por conta dessa postura. Não só o BAP, a gestão toda, o vice-presidente Flávio Williman, parabéns a todos eles. Lista de relacionados do Flamengo, galera, para pegar o São Paulo: Alexandro, Andreu, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Daniel Salles, De Arrascaeta, Douglas Telles, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Guilherme Gomes, Jorginho, Léo Ortiz, Léo Pereira, Pablo Lúcio, Pedro Plata, Rossi, Samuel Lino, Vitão. Vamos lá. Boletim de imprensa: Danilo e De La Cruz. Jogadores seguem planejamento de trabalhos com a preparação física. Luiz Araújo, com dores musculares, atacante passa por um controle de carga. Tá vendo? Luiz Araújo é um resquício daquele planejamento que precisou ser alterado, porque a ideia era ter o jogador nessa estreia do Campeonato Brasileiro. Saul, galera, se reapresentou na manhã desta terça-feira lá no CT Jorge Elal e vai dar continuidade aí ao processo de recuperação da cirurgia que ele passou no calcanhar esquerdo. E aí vocês vão me perguntar: Venei, Michael e Alan, eles não estão nesses comunicados, no boletim médico, porque eles ficaram fora da lista de relacionados por opção técnica do Felipe Luiz. São dois jogadores que têm salários altos e que não têm tanta oportunidade, e assim, com razão Felipe Luiz, né? Michael e Alan não representam dentro de campo. Michael tem um acordo com o Santos, o Flamengo não quis liberar de graça, e tá certo. O Alan, o São Paulo queria também de graça por empréstimo, com o Flamengo dividindo o salário, o Flamengo tá certo em não ceder, pelo menos é a minha visão. Nunca deram mole para o Flamengo nas negociações. O Flamengo vai dar mole agora? Não vai fazer nenhuma falta ao Flamengo pagar o salário que já vem pagando para esses dois jogadores. É melhor ter os dois jogadores à disposição, caso seja necessário em um determinado momento. O Flamengo tá certo? Sim, tá? Ó, galera, o Alacian, a volta dos que não foram, ontem à noite, inclusive depois de eu ter gravado o último vídeo aqui do canal, deixa eu ver a hora que eu publiquei essa informação sobre o Alacian. Era 8h26 da noite. Eu trouxe nas minhas redes sociais, porque começou um zum, um bafafá, dizendo que o BAP havia vetado a negociação porque o Zenit estava interessado no Alacian. Eu fui apurar. Por que o Alacian não foi anunciado pelo Bragantino? A resposta: o que eu apurei no Flamengo é que o Braga não quer garantir o pagamento que havia acordado e deseja condicionar o valor combinado em metas. Ou seja, ou o Massa Bruta assina o que havia fechado com o Rubro Negro, com o montante fixado, ou a venda não será concretizada pelo Flamengo. Pode melar. Toda negociação, até que não seja assinada, pode não acontecer. No caso do atacante, portanto, pode ocorrer isso, pois não está assinado entre os clubes. E por que o jogador se despediu? No entendimento de pessoas da diretoria do Flamengo, o jogador se precipitou e acabou se despedindo antes da hora, porque, de fato, a operação pode não sair. Venê, como assim? Em números, o que isso significa? Significa o seguinte em números: o Bragantino havia acordado um valor, vou dar um exemplo aqui, 10 milhões de euros para comprar o Alacian de maneira fixa. O Flamengo recebendo com certeza os 10 milhões de euros. Em cima da hora, o Bragantino quis fazer o seguinte: não, vamos botar 5 milhões de euros de maneira fixa e 5 milhões de euros em metas se ele bater. Aí o Flamengo: não, nada disso. Ó, não é informação, entendimento, tá? Eu sei que muita gente vai dizer teto financeiro do Bragantino. Gente, olha só. Se o Bragantino não tivesse o teto estabelecido para poder fazer essa operação, não havia acordado com o Flamengo. Porque o Bragantino é uma empresa, hoje é um clube empresa, extremamente sério, os caras não brincam. Eu acho que isso é achismo, não é informação, entendimento de mercado. Eu acho que o Bragantino quis tirar proveito da situação do jogador já ter se despedido, a torcida gostando da saída dele, porque o jogador não rendeu, enfim. Eu acho que o Bragantino tentou tirar proveito da situação e falou: opa, vamos tentar forçar a barra em cima do Flamengo. Só que o Flamengo hoje, gente, na boa, o Flamengo hoje está aqui, ó, vai sentar à mesa e só vai fazer aquilo que entende que faz bem para o clube. E, de certa forma, o Flamengo está certo. Porque, assim, eu vou repetir, o Alacian tem muito potencial, mas eu tenho muito receio do futuro dele.
Eu acho que a forma como ele atua dentro de campo, o jeito dele, temperamental, pode atrapalhar. E eu não tenho nenhuma garantia que o Alacian irá render 100% lá no Red Bull Bragantino. Vou dar um exemplo. O Ramon, lateral esquerdo, na ocasião que foi para o Red Bull Bragantino emprestado, muita gente achou que fosse render, e não rendeu. E hoje, inclusive, está no Vitória. Eu acho que o Flamengo está certo, tem que fazer aquilo que havia acordado. E por falar em acordado, o Flamengo está muito próximo desse acordo pelo Lucas Paquetá. Vene, o que falta? Olha, gente, vou ser muito sincero com vocês. O jornalista, a pessoa que quiser chutar que o Lucas Paquetá vai para o Flamengo, pode chutar aí agora, porque vai acertar. O Lucas Paquetá será jogador do Flamengo. Mas eu gosto de informar o que está acontecendo de fato nesse momento. E é basicamente um tempo real da apuração aqui envolvendo o Lucas Paquetá. Nesse momento, Flamengo e West Ham já tem acordo do valor, 41 milhões de euros, 41 milhões e 250 mil euros. Já tem acordado o tempo de pagamento em parcelas até 2028. Já tem acordado o valor de entrada, ou seja, o valor que será pago à vista. Agora eles estão debatendo o valor de cada parcela de 2026, 2027, 2028. E eles estão, digamos, discutindo isso. Não há um entrave, não há um impasse, pelo contrário. Já há um entendimento que o Paquetá será vendido. Só que é uma negociação como qualquer outra, e eu entendo a sua ansiedade, e está certo. O Paquetá também está ansioso, inclusive o Paquetá não treinou nessa terça por conta da negociação, ele não foi a campo por conta dessa negociação. Arrisco a dizer que ele não joga mais com a camisa do West Ham, e ele está apenas esperando para poder viajar. Eu não tenho informação de dia de viagem, eu acho que, assim, tem que tomar cuidado, porque isso pode até demorar por conta do fuso horário. Eu não tenho informação que ele vai jogar domingo contra o Corinthians pela Supercopa. Acho prematuro e até mesmo precoce falar isso. Eu vou informando etapa a etapa. Nesse momento, na gravação desse vídeo, é isso que está faltando para o Paquetá fechar com o Flamengo e viajar ao Rio de Janeiro. Só, entre aspas, falta isso. Inclusive, jornalistas na Inglaterra estão falando sobre o Flamengo e a capacidade financeira do Flamengo. Tem um vídeo aí, eu não posso botar aqui, questão de direito de imagem, que eles falam, eles, no caso o Flamengo, são tão ricos quanto alguns times da Premier League. Mas é isso, gente. E a operação é muito boa para o Flamengo. Se o Paquetá tivesse sendo vendido por 41 milhões de euros para um clube europeu, sei lá, chuta aí, um Arsenal, um Liverpool, um Betis, sei lá, Atlético de Madrid, Sevilha, todo mundo estaria falando, nossa, o clube não está pagando nada pelo Paquetá, ele vale muito mais que isso. Aí por ser o Flamengo já estão falando, será que vale isso? Claro que vale, vale e muito, porque eu tenho certeza que o Lucas Paquetá vai jogar muita bola no futebol brasileiro e vai dar bons frutos ao Flamengo, dentro e fora de campo, porque é um cara já identificado com o clube, é um cara que vai fazer o clube aumentar a receita, vai fazer o clube aumentar a bilheteria. Gente, sim, o Lucas Paquetá vale investimento. Valeu? Falei dessa vez, hein? Nossa, que vídeo longo. Tamo junto e fui!